Complementação de laudo pericial. Será que tem um limite para isso, gente? Meu nome é Pedro Neto. Eu sou administrador e contador, especialista em contratos bancários. Hoje eu venho aqui compartilhar mais uma experiência com vocês. Me segue aí. Muito bem, pessoal. Vamos lá. Este caso se trata de um processo no qual eu elaborei a prova pericial em 2019. Não lembro exatamente qual mês, mas não vem ao caso. É uma questão de embargos à execução, tá? Que, na hora de elaborar a prova pericial, foi determinada a revisão de todos os outros 5 contratos que deram origem àquela renegociação. Muito bem. Eu já de pronto, até mesmo quando da apresentação da proposta, eu já solicitei os documentos que não estavam acarreados aos autos e que eram faltantes, que seriam necessários para elaborar a prova técnica. Não juntaram todos esses documentos, mas mesmo assim eu fui intimado a apresentar a prova pericial. Eu apresentei a prova pericial, acho que em abril de 2019, e daí, na sequência, eu fui intimado para me manifestar acerca das petições apresentadas pelos litigantes, né, na qual a parte autora impugnou meu laudo pericial. O banco réu ficou quietinho, porque para ele o meu laudo era conveniente, né? Era conveniente. Se não me engano, ele só pediu para que eu atualizasse o saldo devedor do contrato que estava em aberto, e não era o objetivo específico desse trabalho. Mas, de qualquer forma, o que aconteceu? Eu vou mostrar aqui para vocês a petição que eu juntei hoje, para vocês verem quantas vezes eu tive que me manifestar nesse processo. Muito bem, aqui está o laudo, o qual acabei de juntar esse processo. Como eu falei, se trata de uma ação de embargos à execução. Eu, inicialmente, aqui eu me identifiquei e falei que estava vindo a presença do juízo para apresentar minha manifestação acerca dos documentos que o Banco Real apresentou à movimentação 299.1 a 299.5 dos autos. Vejam, aqui, para minha petição não ficar muito extensa, ou seja, eu não repisar tudo aquilo que eu já falei nas minhas outras manifestações, eu coloquei aqui, ó. Relembro que este perito apresentou pedido de juntada de documentos faltantes às movimentações 145, 196, 215, 258, 268 e 290 dos autos, havendo ocorrido a juntada parcial de documentos pelo Banco Real. Ou seja, cada vez que eu apresentava um desses pedidos, o banco disponibilizava alguma coisa, mas sempre falava que, não, ainda não localizei tal documento, e até agora não localizou a totalidade dos documentos, tá? Então, o que eu fiz? Isso até fica aqui para vocês talvez tomarem como exemplo, tá? Porque às vezes é mais fácil você colocar a informação de uma maneira consolidada para que as partes entendam mais claramente, tá? Então, eu coloquei aqui na minha petição visando facilitar a compreensão de todos os documentos faltantes para a complementação da prova pericial, segue abaixo um sumário dos documentos já apresentados, bem como aqueles passíveis de apresentação. O que eu fiz aqui na sequência? Tá? Eu fiz uma planilha. Tá? Eu inseri essa planilha até é uma planilha do Excel dentro do Word. Tá? Então, aqui eu apresentei todos os contratos que são aqueles que deram origem ao contrato embargado, né? Identifiquei os contratos, né? E coloquei 4 colunas, uma referente à juntada de contrato, ou seja, o contrato está ou não está juntado aos autos. Daí, uma outra coluna indicando aonde estão juntadas as propostas ou borderôs para utilização de limite de crédito, tá? Borderôs, no caso das operações de desconto de títulos, né? Mais uma coluna juntada dos demonstrativos de evolução do saldo devedor, que isso é essencial, tá? Lógico, não para conta corrente, tá? Não para desconto de títulos, mas para todos os outros contratos, por exemplo, contratos de capital de giro, empréstimos, financiamentos, isso é importante,
para que você saiba exatamente o que o banco cobrou. Ou seja, você vai ter lá a abertura da parcela, quanto que foi cobrado de principal, quanto que foi cobrado de juros remuneratórios, caso a parcela tenha sido paga em atraso, quanto que foi cobrado de comissão de permanência, juros de mora, multa, etc. Tudo isso para quê? Para que você, como perito, você possa aferir se tais valores foram cobrados de acordo com o contrato que foi pactuado entre as partes. Tá? Aqui eu coloquei aqui, pelo menos para os 4 primeiros contratos, tá? Foi depois de diversos pedidos, de meia dúzia de pedidos, eles acostaram os demonstrativos de conta vinculada, tá? Mostrando todos os movimentos ocorridos em relação a esses contratos de crédito. E aqui o último contrato, que embora esteja giro rápido, isso daqui é um giro rápido que é concedido na conta corrente, ou seja, ele se refere ao cheque especial, tá? Modalidade cheque especial. Aqui faltou também a juntada do contrato, porque o banco só juntou, digamos, um contrato de adesão, tá? Contrato de adesão, no qual diz, foi dado, sei lá, tantos R$ 1.000 para cheque especial, tantos R$ 1.000 aqui para até eu acabei colocando o banco aqui, bebê giro rápido, tanto para bebê empresa, né, e assim por diante, tá? Mas o giro rápido, até mesmo nos extratos da conta corrente, consta ali que se trata de giro rápido. Então, como que eu consigo ver toda a evolução do saldo dessa conta, do saldo devedor dessa conta, caso haja, através dos extratos bancários. E vejam, isso é um inferno também, gente, porque muitas vezes os bancos, principalmente não, sempre que eles não são assistidos por um assistente técnico, né, até ficou meio redundante falar assistido por assistente técnico, mas deixa para lá, tá? Muitas vezes eles juntam os extratos diversas vezes a mesma coisa. Contratos aqui, por exemplo, aqui, ó, os 2 primeiros contratos, eles juntaram as 2 evoluções de saldo devedor, juntaram 2 vezes, tá? Até mesmo os contratos, eles disseram que tinham juntado numa movimentação, mas não estava lá, estava noutra. Tem até algumas juntadas replicadas, tá? Então, veja aqui, ó, teve 3 juntadas de extratos aqui. Uma pela metade, uma inteira e outra pela metade. Né? Então, é uma coisa que dá trabalho para nós peritos, como quando vamos fazer esse tipo de trabalho. Mas, aqui juntada de liberações de desconto de recebíveis, tá? Que aqui, nesse caso, o banco alegou, não, dá para fazer com isso, porque foi juntado lá o relatório das liberações de desconto de recebíveis. Beleza, isso daí eu nem precisava disso daí, porque eu já sei tudo que foi descontado através dos extratos de conta corrente, né? Mas para aferir se o valor que foi descontado, né, nesse tipo de operação, quando o crédito foi realizado, né, que é a diferença do valor do título descontado menos a taxa de desconto, é necessário o quê? São necessários os borderôs para a utilização do limite de crédito de desconto de recebíveis. Muito bem, aqui eu expliquei para vocês, dei uma instrução para vocês de como vocês podem apresentar isso de uma forma mais sumarizada, para que fique fácil tanto o juiz entender, quanto os patronos das partes e até mesmo as partes entenderem o que você está informando ali, tá? Aí, ó, com base nisso, daí eu fui para pontuar aqui, eu acho que foram em 3, 4 parágrafos, o que está faltando para conseguir complementar essa prova pericial. Coloquei. Portanto, segue pendente a apresentação do contrato e propostas de utilização do limite de crédito BB Giro Rápido, que serão imprescindíveis para a correta análise de tal operação de crédito, valendo mais uma vez enfatizar que o contrato de adesão 022.406.742 não se presta para esse fim. Por quê? Esse contrato só diz que foi dado tantos R$ 1.000 de giro rápido, tantos R$ 1.000 de giro empresa, tanto de giro rápido, de conta garantida e assim por diante, né? Então, aquele contrato ele não apresenta as cláusulas para a operação em si,
Essas cláusulas, essas condições, elas estarão delineadas nas propostas de utilização do limite de crédito. Aqui, ó, quanto à segunda operação, BB gira empresa, a princípio os documentos acostados aos autos serão suficientes para análise pericial. Por quê? Porque eu tenho contrato, eu tenho aqui as propostas, eu coloquei a princípio, eu tenho as propostas, mas de repente tem alguma proposta faltando, né? Eu não posso dizer que estão todos ali, né? E tem a juntada, digamos, do demonstrativo de evolução do saldo devedor. Aqui, ó. Já no que se refere o contrato de desconto de títulos, desconto de título, não se fará possível análise técnica dos descontos realizados entre as partes, visto que não apresentados os borderos de créditos já solicitados, os quais são indispensáveis para a adequada aferição das taxas de desconto praticadas pela casa bancária. É o que eu falei para você, não adianta eu ter lá a relação dos valores que foram creditados. Tá ótimo. Os valores que foram creditados eu tenho lá nos extratos. Mas qual que era o valor base para a operação de desconto? Tipo assim, a empresa descontou R$ 22.000, tá? R$ 22.000, daí praticou uma determinada taxa lá e o banco liberou R$ 20.500, tá? E essa diferença será a taxa que foi descontada com base no número de dias entre a concessão do adiantamento e o recebimento do título que foi descontado. Eu terminei aqui, ó. E por último, no que diz respeito ao contrato BB Giro Rápido, salvo melhor juízo, né? Eu coloquei salvo melhor juízo aqui, mas realmente ele se refere ao limite de crédito disponibilizado na conta corrente tal, limite este conhecido como cheque ouro empresarial, conforme cláusulas gerais do contrato de adesão a produtos pessoa jurídica, número tal. Todavia, tal contrato não apresenta as cláusulas especiais que regem essa modalidade de crédito. Aqui uma dica para vocês. Os contratos do Banco do Brasil, eles sempre têm as cláusulas especiais e as cláusulas gerais, tá? E o detalhamento das condições estarão nas cláusulas gerais do contrato, tá? As cláusulas especiais é só um floreio de algumas das condições, tá? E normalmente só estipulam os limites de crédito. Daí, aqui, ó, isto posto, os documentos acostados aos autos ainda não são suficientes para a complementação da prova pericial de forma integral, com atendimento a todos os 4 quesitos que tiveram suas respostas prejudicadas ante a ausência de provas documentais. Ou seja, aqui 4 anos depois, eu ainda estou sendo, não vou dizer incomodado, ainda estou sendo demandado porque só 4 questionamentos do laudo pericial original tiveram as respostas prejudicadas ante a ausência de documentos. Tá? Daí aqui, esse último aqui, a parte autora não vai gostar muito, mas vai lá, o banco diz que não está conseguindo localizar esse contrato, tá, tudo bem, até dá para entender, porque ele tem, sei lá, dezenas, talvez centenas de milhares de clientes, e por mais que ele tenha arquivos, há mais possibilidade de que seja extraviado algum desses documentos, tá? Principalmente aqueles mais antigos, né, de mais de 20 anos atrás, tá? Eu coloquei aqui. Por esse motivo, requer sejam as partes, não falei só o banco réu, as partes intimadas a providenciar os documentos faltantes, ressaltando que a parte autora, pessoa jurídica, certamente possui os contratos, extratos e borderos de créditos faltantes em seus arquivos, visto que são essenciais para o correto lançamento de tais operações em seu sistema contábil. Isso daqui não é uma empresinha de fundo de quintal, tá? Isso daqui é uma empresa grande que, se não me engano, a execução dela é de mais de R$ 1 milhão, né? Ou seja, é uma empresa grande. Então, não há digamos assim, de se acreditar que ela não tenha bons controles contábeis, que tenha contabilizado essas operações sem ter os contratos, sem saber as taxas que estavam sendo praticadas pelo banco. Muito bem, vamos lá. Portanto, gente,
Nossa vida é isso, tá? O trabalho do perito não acaba ali quando ele apresentou seu primeiro laudo pericial. Podem se passar anos e você ainda ser demandado. Só que, como eu falei, tudo tem um limite, né? Nesse caso aqui, eu acho que lá pela minha quarta, quinta manifestação, eu já falei, ó, para continuar respondendo esse negócio, se eu tiver que complementar o meu laudo, ó, agora é mais. Eu coloco como padrão, quando é complementação assim de honorários, eu costumo pedir entre 20% e 30% dos honorários totais, tá? Nesse caso, 30% é um valor até considerável que eu vou receber para fazer, para complementar essa prova pericial. Mas, sinceramente, eu acho que vão se passar mais, sei lá, 1, 2, 3 anos, não vão apresentar esses documentos, só que agora eu não vou complementar a prova pericial se não tiver a totalidade dos documentos. Porque eu sou perito, não sou palhaço, né? Não vou ficar lá complementando uma parte, daí vão ficar reclamando, ficar mais 2, 3, 4, 5 anos reclamando, e daí depois eu ter que vir a mais uma vez me manifestar nos autos. Portanto, gente, espero que esse vídeo de hoje tenha sido útil para vocês, tá? Eu peço a todos, tá, que não se esqueçam de curtir o meu canal, né, curtir esse vídeo, né, e caso ainda não estejam inscritos, se inscrevam aqui no meu canal do YouTube e não se esqueçam de comentar, de acionar o sininho para receber notificações toda vez que eu colocar um novo vídeo no ar. Ok? Então, por hoje ficamos por aqui. Meu nome é Pedro Neto. Vejo todos vocês no meu próximo vídeo.